Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Daiane. Hoje eu tô aqui para fazer uma leitura específica para o coletivo de Sagitário e sua conexão afetiva para o período de julho de 2026. Vamos lá entregar essa levada aí de leituras para os 12 signos. Sagita e sua conexão afetiva, período de julho de 2026. Lembrando, se você é novo aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações. Já deixa seu curtir agora no início do vídeo, compartilha esse vídeo, deixa seu coraçãozinho nos comentários. Vamos estar ajudando aí a engajar cada vez mais o canal aqui na plataforma. Eu fico imensamente feliz quando vocês me enviam ali comentários, vocês curtem. Adoro, gente. Continuem lá e bora que bora, vamos que vamos. Sagita, lembrando, leituras particulares, tá? Voltadas somente para a tua energia. Mais informações eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Lembrando também, discernimento é necessário, pegue somente o que ressoar com você. Lembrando que nesses contextos afetivos, tá? A energia ela pode estar espelhada, então faça as suas devidas adaptações. Sagita e sua conexão afetiva, julho de 2026, vamos lá. O que eles precisam saber? Vou trazer aqui o tarô de Marsella. Sagitário e sua conexão afetiva, julho de 2026. O que está acontecendo com esse coletivo? Se você chegou até aqui pelo título do vídeo, possivelmente aqui tem um recado muito importante da espiritualidade para você. Vamos lá? Já caiu aqui, saltou a roda da fortuna. Eu olhei porque tá meio invertido. Mais uma. O dependurado. Eu já dei uma espiada aqui no fundo do deck. A gente tem a torre, gente. O que tá acontecendo com o Sagitário? Vamos saber. Fale mais. O louco. Verifica essas três cartas para mim, por favor. O Imperador invertido. Sagitário, julho de 2026. Você e sua conexão, hein? Tá movimentado. Fundo do deck continua a torre. O sol, a sacerdotisa, a força, a lua, o papa. Aqui é como se vocês quisessem sair de alguma situação que vocês se encontram estagnados, né? Como se vocês quisessem mudar uma situação que tá causando um desconforto para vocês. Aqui tô me conectando com um grupo de sagitariano que pode estar querendo se libertar de alguma situação. Sair de alguma situação. Exatamente. Vamos saber detalhes com o baralho da Padilha, da Maria Padilha. Que ele vai funilar essa energia mais, tá, gente? Quando a gente pega canos maiores, a energia ela fica muito expansiva, tá? Então aqui a gente pode estar falando de várias dinâmicas, tá, Sagita? Vocês podem estar aí em algum relacionamento que tá passando aí por uma fase bem conturbada. Como se vocês vissem que tivesse que mudar uma situação. Aqui é como se o Sagitário estivesse numa situação que parece não ter saída. Que mexe muito com vocês, que deixa vocês um pouco desestabilizados internamente. Aqui tem um sagitariano que não tá sabendo o que fazer em uma determinada dinâmica afetiva no momento.
Clarifica pra mim essa energia, por favor. A gente pode estar falando de relacionamentos, tá? Casamento, relacionamentos mais estáveis, namoro, noivado, pessoas se relacionando em um contexto mais sólido, né? Vamos saber aqui. Virtudes e sabedoria. Fala de maturidade, consciência, fale mais. Passado, amor perdido. Casamento feliz. Fica essas 3 cartas em uma só. Notícias distantes por caminhos distantes, invertida. Só um momento, gente. Virtude e sabedoria, a gente pode falar de uma dinâmica que no momento atual pede, né, uma mudança de postura, tá? Até porque ela vem embaixo da roda da fortuna, que me fala aí de alguma reviravolta que acontece dentro de uma dinâmica, né? Uma dinâmica que poderia estar sendo conduzida de uma forma, quando vem aparece alguma situação, né? Que muda tudo, né? E é uma situação que pede um pouco mais de discernimento, um pouco mais ali de uma postura mais consciente para lidar com isso. Vindo com o passado, amor perdido embaixo do dependurado, a gente pode falar de uma dinâmica que ela já pode vir aí de um passado, realmente, de alguma conexão do passado, que ela pode ficar ali meio que stand-by, ali com o dependurado. Eu vejo uma energia ali de uma situação que ela poderia estar adormecida, quietinha assim por um tempo, porque louco com casamento feliz é como se essa reviravolta, né, é como se alguém quisesse se aproximar, visse a possibilidade ali de vocês se entenderem novamente, mas tudo clarificado por notícias distantes, por caminhos distantes. É como se houvesse uma falha de comunicação, né? Ou alguém que pode estar te observando de longe, mas não conversa com você, não rola um tete a tete, um direct, um WhatsApp, não rola aí uma comunicação, não rola aí um oi sumida que seja, né? Porque esse notícias distantes por caminhos distantes também, ele vem embaixo do imperador, e o imperador invertido, ele me fala de uma falta de estrutura. Então é como se alguém quisesse se aproximar de você, mas no momento atual dessa pessoa, devido aí às circunstâncias atuais dessa pessoa, que a gente vai desmembrar mais aqui com o Tarot do Eight, né, funilar mais essa energia aqui, pode ser que isso pode vir a causar ali destabilizar um pouco essa pessoa, né, porque o imperador invertido, ele vem como alguém que não tem como no momento dar suporte para desenvolver uma dinâmica, né? Exatamente. Então pode ser porque essa pessoa esteja no momento ali, né, desestabilizado, ou é uma pessoa que talvez não sabe se comprometer em uma dinâmica. A gente pode falar muito seriamente disso, de alguém ali que pode te ver agora com outro olhar, porque talvez a dinâmica mudou, porque não é uma dinâmica mais do passado, né? Então uma pessoa ali que talvez na dinâmica atual pede um pouco mais de compromisso, mais de responsabilidade, mais de maturidade, né? Perante isso, porque a gente fala de uma dinâmica do passado. Então, do passado significa que passou, né? E a dinâmica atual, ela já é uma outra dinâmica. Então, lembrando que a gente tá toda hora mudando, né? Então a gente pode falar desse contexto, uma dinâmica atual que pede uma outra postura, e essa pessoa talvez ainda não consiga dar suporte, o suporte que essa dinâmica precisa, talvez essa pessoa não tenha dentro dela para oferecer, né? Não consiga se comprometer, se responsabilizar ou dar o andamento nessa dinâmica, né? Vamos saber mais detalhes. Tarot do Eight. Fale mais. A gente tem a torre no fundo do deck, que me fala aí de algum acontecimento inesperado, né? De alguma situação que pode ter acontecido
atualmente, alguém aí, né, ressurgiu, apareceu, ou alguma percepção que mudou de alguma pessoa que fez essa roda virar. No fundo do deck da Maria Padilha a gente tem boas notícias, então pode ser aí que essa dinâmica represente, né, para alguém uma situação positiva. Fale mais aqui a respeito dessa situação. O que a gente está falando aqui para o doente, para Sagitário e sua conexão afetiva, julho de 2026. Lembrando, gente, se inscreva no canal já, tá? Se inscreva no canal, já deixa seu curtir no vídeo, seu comentário carinhoso. Eu vou adorar responder os comentários de vocês, tá? Compartilhe o vídeo se vocês acharem necessário. E bora que bora, vamos ajudar a engajar cada vez mais aí o canal na plataforma, hein? Lembrando, leituras particulares, tá? Se você canalizar aqui a energia, se identificar com essa energia, né? Lembrando que essa leitura é coletiva, então, lembrando que a gente pega aqui muitas energias. Se você se identificar com algum fragmento da energia e quiser uma leitura mais específica para você, né? Leituras particulares, eu vou deixar aqui o WhatsApp para agendamento, tá? Me chama ali no WhatsApp que a gente agenda ali o horário, a gente pega ali e desenvolve a tua energia de uma forma muito mais íntima, mais pessoal, tá bom? Bora que bora. Sagitário e sua conexão afetiva, julho de 2026. Do que estamos falando aqui? Tarot do Eight, clarifica pra mim essa energia. Dez de ouros. O que mais? 10 de espadas. Três de paus. Clarifica o 10 de ouros pra mim, por favor. É uma história que tem importância, né? Tem uma relevância aqui, né? 5 de paus. Mais uma. Cavaleiro de copas invertido. Mas pode ter sido conduzida de uma forma um pouco infantil, né? Imatura, onde houve conflitos. Vamos saber mais. 10 de espadas. 9 de paus. Mais uma. Nossa, já voou ali. A roda da fortuna, eu vou pedir mais uma, porque depois da roda da fortuna a gente tem que ver o que espera, né? Cavaleiro de paus. Cai de novo, por favor. Obrigado. 8 de espadas invertido. 3 de paus. Clarifica pra mim, por gentileza, do que a gente tá falando aqui. 8 de copas. Vou tirar o cabelo do rosto pra vocês poderem me enxergar. Sagitário, o que a gente tá falando aqui? 5 de ouros. Clarifica pra mim toda essa energia em uma só. Essa leitura, ela pode estar espelhada, tá? A gente tem imperador invertido. A gente pode estar falando de uma energia forte masculina aqui. Pajem de espadas, tá? Fale mais. Tem uma observação, tem alguém te analisando, te observando, pensando, ó. 4 de espadas, conforme a gente tinha pensado. Fale mais. Ui. Rei de ouros. Gente. Exatamente, 8 de ouros. Só que a gente tem uma energia aqui muito forte, tá? Pode ser uma energia masculina aqui com esse imperador invertido, mas pode ser também uma energia feminina. Então, faça suas devidas adaptações. Eu vou ler com uma energia masculina. Aqui a gente tem muito forte uma pessoa, tá? Basicamente é que vive um ciclo infindável, né? Talvez aqui por não ter uma base, uma estrutura interna forte para se desfazer desse ciclo, né?
A roda da fortuna com o dependurado e com o louco mostra muito um movimento, né, contínuo de alguém que fica em estado de observação, de análise. Pode me falar de alguém aqui que pode rolar algum afastamento de vocês e depois essa pessoa se aproxima de novo de uma maneira um pouco mais impulsiva aqui com esse louco, de uma maneira mais tipo assim, no era-era, no oba-oba, but assim, é tudo clarificado pelo Imperador invertido. Vem muito essa energia de alguém que é meio que descontrolada ali, tá? Que não consegue sustentar algo, né? Aqui com virtude de sabedoria, amor passado, amor perdido e casamento feliz, é como se essa dinâmica ela ensinasse algo para essa pessoa, né? Essa pessoa acabasse percebendo, tendo uma mudança de postura, talvez, ou algum aprendizado perante essa dinâmica, tá? Ou é uma dinâmica que ela pede maturidade, tá? Porque vem pro passado amor perdido, leva pro passado amor perdido. Então, assim, alguma dinâmica do passado, tá? Casamento feliz eu vejo aqui como alguém que busca talvez se dar bem ou estar bem com você ou você com essa pessoa. Notícias distantes por caminhos distantes invertido. Tem a ideia aquela de talvez essa pessoa está observando você, né, de longe, porque eu sinto aqui uma falta de comunicação, tá? Não tem uma comunicação, tá? Aqui com o tarot do Eight, aqui que o negócio fica punk, aqui tá legal, tá? A gente tem esse 10 de ouros clarificado pelos 5 de paus e o cavaleiro de copas invertido. O 10 de ouros, ele me fala de contexto de importância, tá? Então a gente pode falar de uma dinâmica junto com esse passado amor perdido, que ela já não é de hoje, né? Pode ser uma dinâmica aí que se repete na tua vida, Sagitário, né? Já um determinado período, tá? Então pode ser uma dinâmica de algum ex-contatinho, né, de algum ex também, namorado, né, ou marido, né, de algum ciclo aí que já se repete há algum tempo, porque já tem uma importância, né, eu vejo isso como uma importância ou um contexto familiar também, tá, pode ser aí também um contexto familiar. Isso, clarificado pelo 5 de paus, pode gerar conflitos, tá. Eu vou pegar um contexto aqui de conflitos com estabilidade, com segurança, com a importância de alguém, tá? E aqui, junto clarificado pelo cavaleiro de copas invertido, tem muito uma ideia, eu não peguei minha água, né? Mas assim, vamos seguir aqui. Tem muito uma ideia de alguém que é instável emocionalmente, tá? É instável emocionalmente. Então aqui tem uma ideia de contexto familiar, da importância de alguém na vida dessa pessoa, gerar conflitos internos, né? Ou se for falar dentro de um casamento, porque a gente tem um imperador aqui também, pode falar dentro de um contexto de relacionamento, alguém que talvez não saiba lidar muito bem com o contexto familiar, né? Pode ser aqui emocionalmente imaturo, pode ser aqui, né, instável emocionalmente, pode ter conflitos ali dentro do contexto familiar, né? Mas assim, eu pego muito no contexto de alguém que não tem uma estrutura interna, estável para lidar com a importância de ter uma relação estável, né? O 10 de ouros também me fala de alguém que sabe lidar emocionalmente consigo e com quem lhe cerca, né? Exatamente. Tudo vai para um 10 de espadas aqui. Então o 10 de espadas me fala aqui de uma instabilidade, de uma dificuldade de lidar com um contexto familiar ou de algum relacionamento que pode ser duradouro, pode ser estável, se estabilizar, né? Ou do peso, da importância, né, de um relacionamento, né, que se arrasta aí durante anos, né, que pode ser acompanhar vocês ainda de um bom tempo, porque vem passado amor perdido aqui, né? Então pode ser um relacionamento que acompanha vocês aí há um bom tempo, 10 anos, 9 anos, 5 anos, né? Então que acaba acarretando aí, né, uma importância dentro dessa conexão. Isso acaba gerando aí certos conflitos para alguém, né? E essa pessoa pode, no momento que gera conflitos, essa pessoa aí pode gerar um gatilho ali emocional de uma certa instabilidade. Então isso já pode gerar um afastamento,
né? Pode gerar ali talvez uma fala meio mal colocada, e isso leva para um 10 de espadas. 10 de espadas é como se essa pessoa ali sabe aquele tipo de pessoa, eu vou botar em pauta isso, sabe aquele tipo de pessoa que é sensível emocionalmente, que tem um ego frágil ali, muito frágil, que tu fala uma palavra, algum cavaleiro de copas invertido, vem muito essa ideia de alguém aqui um pouco movido ali somente pela emoção, né? Tanto pela emoção do lado positivo, aquela pessoa que idealiza muitas coisas, mas também pelo lado negativo. Tocou ali no emocional da pessoa de um lado ali que a pessoa não sabe lidar, a pessoa também reage, né? Porque a gente tem um louco aqui na mesa, né? Uma pessoa, ela reage ali de uma forma impulsiva, né? Tanto do lado positivo, me deu vontade, me deu saudade de fulana, vou entrar em contato com a fulana, né? Me deu saudade do fulano, vou entrar em contato com o fulano, né? But ali o fulano falou alguma coisa que me magoou. Nunca mais quero ver o fulano na minha frente, sabe? O 10 de espadas aqui pode ser também nesse contexto, né? De alguém ali que é sensível emocionalmente, né? Que vai até um certo ponto, não sabe desenvolver, não tem maturidade emocional para lidar com uma dinâmica que tem um peso, tem uma importância. Então a gente pode falar assim, dentro de um casamento, de alguém que está dentro do casamento e que não consegue ali ter suporte emocional para lidar com o contexto familiar, da importância de um contexto familiar, né? Instável ali, né? Pode haver conflitos, brigas, discussões, né? Onde pode gerar afastamentos ali, sim, né? A gente pode estar falando aqui realmente de uma pessoa, eu sinto mais isso, tá? De uma pessoa ali que pode estar dentro de uma dinâmica de anos, tá? Que se arrasta e que vocês já carregam junto com vocês já há um bom tempo, né? E que não sabe lidar com a importância dessa dinâmica, né? Até porque reconhece esse contexto familiar de um contexto um pouco hostil, né? Então tem o contexto que é familiar, que reverbera uma relação estável para essa pessoa, é um contexto hostil. Talvez essa pessoa tenha crescido num ambiente hostil e reconhece esse contexto familiar como uma situação difícil, né? Que gera conflito. Então essa pessoa pode aí se deparar em alguns momentos com conflitos internos e encerrar sua dinâmica e se afastar. E aí fica ali nesse estado aqui de 9 de paus, né? Fica no estado ali de tipo, vou me afastar, finalizei aqui, me afastei de fulana, de fulano, do sagitariano, da sagitariana, né? Ou sagitário, né? Pode ser a tua energia aqui também, faço as suas adaptações, tá? Me afasto dessa situação para me proteger. Porque eu já tô calejado, eu já venho aí de situações que eu sei onde isso pode vir a parar, né? Eu sinto uma fragilidade aqui, né? Com esse cavaleiro de copas e com 9 de paus aqui e com 5 de ouros, a gente tem alguém frágil emocionalmente, tá? Exatamente. Ok? Depois vai tudo pra roda da fortuna. É interessante falar que a gente tem 2 vezes a roda da fortuna aqui na mesa, né? A gente abre com a roda da fortuna. Então por isso que eu falo de um ciclo, né? De algo aí que está em andamento, né? Para essa pessoa. Eu sinto muito para essa pessoa aqui ou para vocês dois, né? Vocês dois que estão conectados. Eu sinto muito a energia dessa pessoa aqui na mesa, tá? É um ciclo. Então essa pessoa ali pode ali em algum momento, né? Não resistir mais, né? E vai pra roda da fortuna, né? Sente ali que precisa mudar, se sente ali, né? Preciso mudar essa situação e acaba ali, né? Achando, não, beleza, vou sair dessa situação aqui, né? Se vê ali, né? Meio, vou me libertar dessa situação. É como se essa pessoa começasse a perceber que ela sempre repete o mesmo padrão, né? But aqui eu não vejo mudança, tá? Eu não vejo mudança, eu vejo um ciclo que ele se repete. Talvez uma tomada ali, talvez ali de perceber algo, né? Mas eu não sinto que essa pessoa muda. Por quê? Vai para um 3 de paus. Esse 3 de paus aqui pode ser alguém ali avistando de longe você, né, observando você, porque tudo foi clarificado pelo pajem de espadas. Então essa pessoa pode se afastar de você, mas mesmo assim ficar te stalkeando nas redes sociais, buscar saber informações de você, ficar ali meio que cercando, né, de longe observando, né, ou mesmo se vocês estão juntos, é como se vocês ficassem um pouco afastados,
né? Gera um afastamento. É como se esse afastamento ele fosse um modo de manter uma distância segura de uma relação, do que pode vir a doer, porque vai para um 8 de copas, e o 8 de copas ele me fala de abandonar uma situação, né? E não só de abandonar, mas a gente pode falar de alguém que pode ter esse espírito, né, de mais desapegada dentro de um contexto, né? Eu me desapego dessa situação, ou eu olho para essa situação, eu não sei o que esperar, porque vai para um 3 de paus. O 3 de paus me fala de alguém aqui que observa possibilidades futuras, né? Eu não sei onde isso vai dar, né? Então, por exemplo, se você tá conhecendo uma pessoa, se você tá aí com um ex, que sempre tem o mesmo padrão, né, de se aproxima, as coisas começam a ficar mais sérias, a pessoa se afasta, né? Vamos pegar essa analogia, né? Quando as coisas começam a ficar mais sérias, que exige mais estabilidade, mais constância, mais seriedade dessa pessoa, essa pessoa ela fica observando, né? Eu não sei o que isso vai dar, né? Eu não sei lidar com isso, né? Então essa pessoa, o que? Se afasta e cai sempre nesse mesmo ciclo do 5 de ouros. O 5 de ouros me fala ali dessa falta, né? Do medo também, né? De um medo. E aqui a gente pode falar de alguém que tem um medo de ser rejeitado, rejeitada muito grande, e acaba se afastando antes de talvez na cabeça dele seria rejeitado. Então eu só lido nessa situação até um certo ponto, depois desse ponto eu já não sei o que esperar, então já que eu não sei o que esperar, eu me afasto, né? Com medo ali de ser abandonado, ou ser rejeitado, ou ser machucado novamente, né? E volta sempre o mesmo ciclo. Aí eu tô lá, me afasto, eu sinto falta da pessoa, né? E aí o que acontece? A roda gira de novo, eu vou lá, mando uma mensagem, me aproximo da pessoa de uma maneira impulsiva ali, né? Impulsiva entre aspas, né? Um oi sumido, oi sumida, né? Como se nada tivesse acontecido, literalmente, né? E começa tudo de novo, né? Exatamente. Então aqui, clarificado pelo Pajem de Espadas, me mostra que essa pessoa pode estar observando vocês, que ela se afasta, mas fica observando vocês, fica refletindo sobre isso, sobre o que acontece entre vocês, vai para um momento de reflexão, porque a gente tem o dependurado aqui, but ali com o Rei de Ouros, é como se essa pessoa quisesse ali, né, se estabelecesse, ver potencial ali dessa dinâmica se consolidar, but é como se isso não fica, é como se ela não conseguisse fazer isso. Exatamente. Tá? Eu vou tirar mais uma carta aqui pra gente saber mais ou menos essa energia. É uma baita energia aqui. Se você se identificou com essa leitura, curta o vídeo, já deixe seu comentário carinhoso. Leituras particulares, tá? Informações estão ali na descrição do vídeo. Bora que bora. Clarifica pra mim toda essa energia, por favor. Novo Oráculo dos Delfos, tá? Pra Sagitário e sua conexão afetiva, julho de 2026. E se aqui for um casamento, tá? Pode me falar de alguém aqui dentro que pode ter estado dentro de um casamento, ou que não consegue manter uma estrutura dentro do casamento, aí se afasta, volta. Pode me falar de ex-maridos aqui também, tá? Nesse mesmo contexto. Aí tenta buscar segurança e estabilidade, daí as coisas começam a complicar um pouco, essa pessoa não sabe lidar ali com o contexto familiar, aí se afasta, também pode ter isso também, tá? Sagitário. Fica observando vocês de longe, né, se for uma questão de família, aí tenta, volta de novo, começa a dar conflito, treta de novo, a pessoa não sabe lidar, a pessoa... Aqui tem alguém que tem um pavio curto em questões emocionais, tá? Não sabe lidar com o emocional aqui, tá? Tem um emocional bem desestabilizado, tá? E aí se afasta pra tentar manter um certo controle, entre aspas, né? Porque não tem. Aqui tem alguém muito forte, que alguém reconhece a estabilidade, a profundidade de um vínculo como uma zona de perigo.
porque eu não conheço isso. Então, eu prefiro me afastar e ir para onde eu conheço, que é a situação de instabilidade. Tem uma pessoa que vive no modo de instabilidade aqui. Quando as coisas começam a querer se estabilizar, a exigir mais segurança, né? A exigir mais paciência, a exigir mais vulnerabilidade, sinceridade emocional, essa pessoa dá um pane e ela se afasta. Pode te observar de longe, tá? Fale mais, clarifica toda essa energia em uma só carta para Sagitário, pra gente finalizar essa energia. O que a gente tá falando? A determinação. A determinação, tá aí, gente. Tá. Eu tô rindo de nervosa, gente. Fundo do deck é inveja. Tá. Essa pessoa, ela pode voltar pra vida de vocês, tá? Novamente. Se é que já não tá aí, né? No fundo do deck a gente tem 8 de ouros aqui. Fala de alguém disposta a investir nessa relação, né? A pergunta que cabe falar é até quando, né? Ok? Exatamente é isso, tá? Fundo do deck a gente tem inveja. Pode me falar que essa pessoa te observa de longe aí, pode estar avaliando aí teu contexto atual, dependendo da situação que se encontra, né? Pode rolar aí um ciúmes, alguma situação, essa pessoa retorna. Então, assim, essa é a tua leitura, tá, Sagitário? Mesmo movimentadinho de julho de 2026. Beijo, gente. Se inscreva no canal, já deixe seu curtir no vídeo, seu comentário carinhoso e até o próximo. Tchau.